Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial Pod, um podcast feito por quem estuda e entende de integração sensorial, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. Esse é um projeto de conscientização. Nós temos um sonho, que é poder tornar o mundo mais respeitoso, mais justo, para quem tem dificuldades sensoriais. E por isso esse projeto existe. E a gente conta com você, para poder divulgar, compartilhar, para que esse projeto, esses episódios possam chegar a quem precisa ouvi-los. E hoje nós temos um convidado muito especial para representar a paternidade atípica. Nós convidamos um pai para falar um pouquinho sobre a história, como é ser pai de uma criança neurodivergente, com dificuldade de desenvolvimento. Juliano, te apresenta para o pessoal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Uma satisfação estar aqui contigo. Eu sou Juliano Colombo, eu tenho 50 anos, sou executivo de uma empresa, trabalho há 36 anos e sou pai de duas crianças lindas. Da Ágata, de 3 anos e meio, e do Arthur, que faz 6 anos agora. Nossa, o Arthur cresceu. O Arthur, nosso primeiro filho. Sim. E o Arthur, autista nível 1. Sim, e eu conheci, pessoal, o Arthur e a Ágata, na infância. Conheci então o Juliano e a Renata, a esposa dele. Então o Arthur já tem uma passagem, ele e a Ágata, a família, pela minha vida, e eu pela vida deles. E eu sempre admirei muito a forma como tu conduziu essa paternidade, esse papel de pai, equilibrando pratos, né, Juliano? Uhum. Então, por isso que eu te convidei, porque eu acho que tem muitos pais por aí que precisam ouvir um pouquinho da tua história para se espelhar, para se motivar, e para talvez até encontrar um pouco de conforto, reciprocidade. Eu queria que tu começasse contando a história pelo começo, que é o diagnóstico. O recebimento, dessa notícia. Pela minha idade, as pessoas estão percebendo, eu fui pai mais tarde, Uhum. Então, a minha vida foi guiada pelo trabalho, eu fui me mudando de cidade em cidade, em função das questões profissionais. E aí, quando voltei pela segunda vez a Porto Alegre, já tinha encontrado a Renata e resolvemos casar e tivemos nosso primeiro filho. E aí, depois que nasceu o Arthur, eu comecei já vendo que tinha uma outra hierarquia na vida, além do trabalho. Sim, tinha alguém que mandava mais. Alguém que mandava mais e também nesse sentido de que a gente vive num mundo que o profissional ele pressiona a gente, Então, e principalmente para o homem, isso sempre é muito mais forte, mais relevante. Mas com o nascimento do Arthur, eu já comecei a mudar algumas rotinas minhas para poder dar mais atenção a ele como filho mesmo, para ser realmente um pai mais presente. Sim. E logo que ele nasceu, 4, 5 meses de idade, aí a Renata estava em casa com ele e começou a perceber algumas questões. Alguns sinais de risco. Alguns sinais. Tu lembra quais eram? Algumas questões de olhar, principalmente, Eu acho que essa questão do olhar que tem muito com a mãe, de olhar, de não fixar o olhar, Então, acho que isso foi a primeira questão que pegou. E aí, ela conversando com uma amiga dela, que era pediatra, ela diz, hoje em dia não se perde tempo, Pode Ótimo. Não ser ou pode ser. Precoce, independente Vamos procurar um neuro, Então, a gente foi por indicação da pediatra que atendia o Arthur, procuramos um neuro, que disse, ele era muito novo, ainda muito precoce, não tem condição de dar diagnóstico, mas vamos começar algumas intervenções. Então, a gente já, antes de 1 ano de idade, a gente começou já a fazer algumas intervenções com ele, algumas terapias. E aí fomos, à medida das terapias avançando, preenchendo os questionários, fazendo testagens, e depois de um tempo, daí a gente começa a perceber. Porque eu acho que a grande questão aí é que tem coisas que a gente não está acostumado, nós não fomos preparados para perceber. Sim. Nós, pais, mães... Não foram treinados. Ninguém foi preparado. Não. Na verdade. A escola não foi preparada, a sociedade não foi preparada. Então, são coisas muito novas. Coisas que talvez existiram em toda a história da humanidade, só que eram tratadas de outra forma. E com essa condição que nós temos hoje de diagnóstico, nos favorece a ter este olhar. Então a gente começou a se deparar com questões que não imaginávamos. E aí
eu me lembro bem que a gente preencheu, não me lembro quantos questionários a gente já tinha preenchido, aqueles que tu vai preenchendo tópico a tópico e vê, atende ou não atende, Sim, né? sim. E aí, chegou no final do questionário, eu preenchi, olhei para a Renata e disse, né? A gente não quer, né? Não. Nenhum pai, nenhuma mãe quer. Não se deseja. Não se deseja, né, ter um filho com qualquer tipo de deficiência Seja que qual seja, for. qualquer tipo de neurodivergência. Mas então tá, vamos tratar. O que fazer com isso agora, né? Tanto que a gente marcou com um neuro, eu cheguei na frente dele e disse, não precisamos nem conversar mais, pode dar o diagnóstico, que a gente está convencido e a gente quer avançar no tratamento. A gente precisa, não pode perder tempo, eu acho que isso é uma questão fundamental para quem está nos ouvindo. A gente não pode perder tempo. E muitas vezes a gente convivia com pessoas e tu começa a ter um olhar sobre as crianças, né? Tu vira quase um profissional que começa a identificar essas questões das outras crianças. E aí a gente começava a ver também isso em outras crianças que não estavam tendo tratamento. E muitas vezes isso acontece porque os pais negam. Né? E aí é uma pressão social, talvez por não querer aceitar que seu filho não tem algum problema. Isso não pode, a gente tem que fazer a intervenção precoce. Né? Pode não ser nada, que bom se não for. Que bom se não for, mas se for, a gente não perde tempo. Então, assim... A intervenção não começa quando se acha um diagnóstico. A intervenção começa quando se acha um sinal de risco de desenvolvimento. Isso. Seja qual for. Isso. E aí, claro, daí se abre uma nova perspectiva de vida. Os planos de vida, porque existiam planos de vida, planos profissionais, né, e pessoais, que mesmo com filhos tu segue ele. Agora, com essa necessidade de tratamento, começamos a descobrir coisas que eu também não imaginava. Vamos dizer assim, tem um problema de neurodivergente, o quê? É só neuro e psicólogo? Não. É uma equipe... Pode ter um problema sensorial, pode ter um problema motor, e começa a vir outras coisas. Quando a gente se vê, tem uma agenda de terapias que ela é insana, né? E que não dá conta. Então a Renata, obviamente, parou de trabalhar num período. Sim. Foi uma escolha nossa, por renda, né? A minha renda era maior, então tinha uma questão técnica nossa de familiar que alguém tinha que abrir mais. Alguém tinha que assumir essa função eu de também leve fazia. Muitas vezes eu levei o Arthur em terapias, levo na medida do possível, mas claro, a gente tem agendas e também tenta conciliar. E para mim foi um grande desafio, porque como eu falei no início, eu era uma pessoa que vivia o trabalho. E eu gosto muito do que eu faço, sempre gostei do que eu faço. Então, para mim, o trabalho para mim era algo prazeroso. E aí, pela primeira vez, eu tive que abrir mão. Abdicar daquilo que tu gostava tanto em prol de algo maior. Isso. Negar agendas, negar viagens. Bacana de tu falar sobre a questão da sinceridade, de ser, assim... muito aberto, né? Muito transparente com as pessoas que tu trabalhava e por isso conquistar o respeito delas. Eu acho que isso é muito para o homem, principalmente, né? Porque no mundo, 75% do cuidado no mundo é da mulher. Então, responsabilidade de cuidado, quando se fala, se joga sempre para a mulher. Isso é um pouco de uma questão que precisa ser mudada na sociedade. Sim, e é um tabu para o próprio homem. Homem que fala disso muitas vezes é visto como fraco, né? Como um homem, não é teu, isso não é meu, sim. É meu filho? É meu filho, é meu filho. Então eu resolvi assumir. E isso me fez descobrir que algumas coisas não me faziam falta também. Tá? Eu acho que isso é importante. E esse negar de agenda não me tornou mais fraco, e sim talvez mais forte. Porque em 100% dos casos eu explicava e as pessoas diziam, não, beleza, vai cuidar do teu filho. E eram, na sua grande maioria, homens. Né? Empresários, pessoas de relevância, e que eu sempre joguei muito aberto. Diz, eu tenho uma questão que é minha. Né? E claro, às vezes tem gente que não entende, às vezes tem gente que não é sensível, né? E que às vezes precisa de um choque de realidade. Uma vez eu estava num evento e olhei no relógio, já eram 18 horas, estava numa outra cidade. Eu digo, vai dar tempo, eu tenho que ir para casa. Está na hora de eu ir para casa, porque eu tenho que chegar a tempo de dar banho nos meus filhos, que é a minha tarefa. Aí estava na minha frente um homem que me disse, mas tu não tem mulher? Meu Deus. E fez essa pergunta. Daí eu olhei para ele, ainda bem que eu estava, ainda bem que eu estava no momento calmo da minha vida. Disse para ele, não, essa é uma tarefa minha e eu vou embora e vou fazer. Tá? Então assim,
Mas eu digo, isso eu trago porque isso é muito da realidade. Sim. Né? E eu sempre falo, às vezes a gente acaba fazendo palestras e tudo, falo para empresários, eu digo, eu tenho um espaço de fala. Tu estás aqui me dando um espaço de fala, né? A maioria não tem. A maioria não pode falar. E a maioria, se falar, vai ser mal visto. Inclusive, às vezes, pelos próprios colegas de trabalho. Sim, a gente não precisa falar só da chefia, porque muitas vezes, o problema é a chefia, o problema é o chefe. Não, esse preconceito está no dia a dia. Está com as pessoas e muito isso são tabus masculinos que precisam ser tratados. Sim, vendo isso como uma fragilidade, enquanto que é uma fortaleza. Tu olhar para o problema, olhar para a situação e te motivar e ter força para resolver, né? Sim. Só que tu vai ter... É aquela coisa de... Tu não tem o tempo todo... tu tem que dividir o teu tempo, quartear, organizar. Isso. Né? Tu não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí entra uma outra questão, né? A gente vive... a gente vive o dilema da sociedade do desempenho, né? Sociedade do cansaço. Tem um coreano, Bin Chun-yang. É um livrinho bem interessante, Sociedade do Cansaço. É um livrinho pequeno. É interessante. Ele traz muito disso, que nós somos escravos de nós mesmos e a gente não se dá conta. Tá? Então, e a gente vive muito essa questão do alto desempenho, do profissional de alto desempenho, desses coaches que brotam todos os cantos. E hoje na internet, os influencers, né? Eu digo, quem são os nossos reais influencers? Quem a gente deve escutar? Acho que isso as pessoas têm que cuidar muito de quem elas escutam, né? Porque essas pessoas, que realidade elas vivem? Muitas vezes as pessoas estão mostrando que tem uma vida rica, mas elas estão ficando ricas porque as pessoas estão comprando os cursos dela e estão dando mais recurso para o Instagram remunerar a pessoa, né? Sabe? Então, eu acho que é isso. O mundo real não é de alto desempenho. E quando a gente tem esse tipo de dilema familiar, ele não vai ser perfeito. A vida não é perfeita. O trabalho não é perfeito. A gente não é perfeito. O ser humano é imperfeito. Nós não somos pais perfeitos. É isso. Eu digo, eu não vou ser o melhor pai do mundo. Eu quero ser o melhor pai que eu consiga ser. E eu vou ser um pai imperfeito. Mas eu quero ser o pai mais presente possível. Eu quero, dentro daquilo que eu preciso aprender muito, porque a gente se vê com dilemas de coisa que nós temos que aprender. Né? Eu nunca imaginei que teríamos que fazer, tu participaste disso, né? De ensinar o Arthur a pedalar. E hoje, recentemente, enquanto tu nem sabe como tu aprendeu. Tu aprendeu... Sei lá, não sabe descrever. Agora, para ele, teve todo um processo. Isso, e que foi uma vitória recente nossa, foi lindo, que né? ele foi lindo, porque a gente deu uma bicicleta nova para a irmã, para a Mana, ele viu e resolveu querer andar. E saiu pedalando. Eu disse, olha só. Uau. E aí agora ele ganha de presente do Papai Noel uma bicicleta e está com uma bicicleta pedalando, andando. De coisas assim. Porra, se a gente pensar... Quem olha não imagina o que está por trás. E viver isso é importante, sabe? Para a gente entender. Entender os dilemas, entender que a gente não vai conseguir fazer tudo, tá? Né? Eu não quero que o meu filho seja um super-homem, né? Eu não quero que o meu filho precise fazer tudo, e às vezes tem... Mesmo eu digo, falando em filhos típicos, né? Aqueles pais que querem que o seu filho coloque o seu filho numa aula de inglês, de espanhol, de italiano, de francês, disso, daquilo, enchem a agenda do filho de programa de gente adulta. Eu digo que tá preparando para ser presidente. Não, presidente nem dá para dizer, né? Porque nossa, não tem tudo não isso. Precisa. Mas assim, é isso. A gente tem que deixar as crianças serem crianças. Sabe? A gente está levando para ela, muitas vezes são desejos nossos, né? Eu quero que o meu filho seja aquilo, eu não fui aquilo, eu quero que o meu filho seja aquilo. Não. E de certa forma, para mim, enquanto pai, enquanto homem, olhar para um filho homem e acompanhar ele com os amiguinhos e ver que ele não consegue jogar futebol com os amigos. Sim. Que ele não atina de fazer aquilo que uma criança normal atina. Sim. Sabe? O nome disso é dispraxia, para quem está nos ouvindo, né, que é uma dificuldade na consciência corporal, no planejamento motor, na ideação. Então, assim, e são questões assim, né, que tudo tem que ser ensinado e que é difícil a gente olhar. É difícil, chegou num ponto, ele vai crescendo, cada vez mais ele está sendo excluído. Sim. Naturalmente. Pela discrepância, né? Pela diferença. Daí fica muito diferente. Isso. Porque o corpo dele é de um menino, ele é um menino inteligente, né, Juliano? Super esperto, super inteligente,
Que discrepância é essa entre um menino, com a inteligência que ele tem, o corpinho não cumprir com aquilo que tá ali exposto, né? Tá posto para ser feito. E aí a gente tá ali, eu digo, a gente sofre. Sim. Sabe? Eu acho que o diagnóstico é um eterno processo de luto, e a gente sai do luto, e aí a gente se dá conta de uma dificuldade, e a gente sofre de novo, e parece que é uma coisa cíclica. O meu filho está com 20 anos, e eu ainda tenho, às vezes, essas situações, sabe? E acho que vou ter a vida inteira. Do tipo, caramba, que droga. Eu digo, eu quero que o meu filho possa atravessar uma rua e saiba olhar para os dois lados. Sim. Se autogerenciar no mundo, né? Isso. Porque a grande questão, né, Fernanda, que a gente está falando é liberdade, é ter autonomia. Uhum. Eu não me preocupo se os meus filhos vão ser cientistas, se vão ser doutores, se vão ser o quê. Eu quero que o meu filho seja feliz. Nossa, sim. Ser feliz e que ele possa fazer escolhas. Uhum. E eu acho que isso, e eu volto a dizer, isso tem que valer para as crianças típicas também, tá? Não vale para tudo. Eu acho que assim, essa é uma questão que eu acho que é uma discussão bem interessante da sociedade. É mais profunda. É mais profunda, tá? Que é uma questão, e que, claro, com uma criança neurodivergente, isso se exponencializa. Porque a gente tem desafios que os pais típicos não têm. Sim. Tá? De não conseguir, por exemplo, de não conseguir conviver. Vai passando o tempo, a gente vai se afastando mais das pessoas que a gente convivia. Por exemplo, a gente faz amizades na escolinha, a gente fez, as crianças fizeram amizade, a gente faz grupos de pais. Hoje os pais, na idade que as crianças estão, conseguem sair, conseguem levar as crianças vão jantar com as crianças ficam sentados, jantar. O Arthur não. O Arthur, para ele, o autista, o comer é um momento ali. Ele comeu, sai correndo. Vambora, acabou. Então não existe mais aquela coisa do jantar, de ir lá, sentar à mesa. Não, isso não existe. Existe uma mudança, né? Isso. Na vida que a gente precisa se resignar, mas reformular a nossa vida para viver de uma outra maneira e encontrar alegria, porque tem satisfação, novos prazeres, novos programas, enfim, né? E eu acho que aí, porque tu tem que ter a consciência, porque numa família típica, o trabalho inicial tem muito trabalho. Toda família, quando nasce uma criança, tem muito trabalho, né? Alguns têm a sorte de a criança não ter, mas a maioria... Mais bonzinho, um bebê o pacote básico vem com vem. poucas horas de sono, vem com várias outras questões. Mas ele vai diminuindo. Quanto mais a criança vai crescendo, os pais vão tendo mais liberdade. Neste caso, não. Eu vejo que, e aí a gente sabe, né, a adolescência é um período ruim para todo mundo, né? Eu acredito, tu já passaste por isso, que a adolescência é um grande desafio. Tá? Então, de certa forma, ainda está por vir o maior desafio. Mas, ao mesmo tempo, a gente descobre, como tu falaste, prazeres em coisas fantásticas, diferentes. Porque o autista tem isso, né? Ele tem os hiperfocos. Então, de tempos em tempos, ele muda. Às vezes era letras e números, então ele aprendeu a ler sozinho com 2 anos e pouco, escreve tudo, faz várias coisas, faz conta, sabe fazer conta demais, mesmo sem aprender. Aprendeu sozinho, para algumas coisas só de observação. Ele sabe falar todas as bandeiras de todos os países, é só tu mostrar a foto da bandeira. E aí teve uma época que ele começou a gostar muito de corrida, né, de carro, aquele filme Carros da Disney. E aí eu disse para ele, vamos ver uma corrida de verdade? Vamos. Aí eu levei um dia ele no Velopark, que para quem é de fora do Rio Grande do Sul, é um autódromo que tem aqui perto de Porto Alegre. E fui lá. Levei ele para ver algumas corridas. Assim, foi uma das coisas mais emocionantes de ver. Viu? Que legal. Ele parecia na Disney, assim, sabe? Dava para ver na cara dele que ele estava extasiado. Que estava extasiado lá, sabe? Estava extasiado. Então, isso é um momento... Eu nunca tinha tido um momento desse, né? E tu vê que algumas coisas muito simples, né? Se transformam num momento icônico, assim, da vida, né? Sim. E na história das famílias com crianças neurodivergentes, eu acho que tem coisas que são muito sofridas, mas tem momentos que são tão lindos que nenhum pai típico passou a intensidade, viveu a intensidade disso. Então, acho que seria como um presente, assim, que a gente recebe. Eu acho que aí tu traz uma questão importante, né? Porque às vezes precisa vir algo diferente para a gente se dar conta de algo que deveria estar no pacote básico da paternidade, né? Não está, de viver.
de estar fazendo coisas, né? Então, eu ouvi, interessante que eu ouvi, né? Onde eu trabalho, eu convivo com muitos homens, e homens até da minha idade ou mais velhos, né? Sim. Então, e que viram, de certa forma, o meu envolvimento com as crianças. Sim. Né? E são com os dois. Eu banho, faço café da manhã sempre, né? E eu ouvi de muitos dizendo assim, que na época deles, hoje eles pensariam diferente. Eles queriam ter se envolvido mais. Eles queriam ter estado mais presente. E eram pais de crianças típicas, né? Sim. Mas é isso. E esse envolvimento, né, a gente vê que é muito necessário, porque mais do que ninguém, essas crianças precisam de rotinas, precisam de previsibilidade, a gente tem que entrar nesse pacote, né? Estrutura. Eu nunca esqueço de várias questões que aconteceram, né? Eu neguei, como eu disse, 99% das minhas agendas externas. Durante um ano, eu dormi uma vez fora de casa, só por um compromisso muito específico, mas eu levei a Renata na casa dos pais dela, numa cidade do interior, para que eu pudesse dormir fora de casa uma noite. E eu sempre fiz o café da manhã do Arthur. Tá? Então eu levanto antes, faço uma crepioca para ele, né, que é o que ele gosta, e ele acostumou com o café da manhã comigo. Daí, a primeira vez que eu fiz, daí me dei a liberdade de fazer uma viagem, foi um bate-volta para São Paulo. Eu fui de manhã bem cedo, peguei um voo aqui em Porto Alegre às 6 da manhã. Ou seja, ele não tomou café da manhã contigo? Isso. Eu peguei às 6 da manhã o voo, para pegar o voo às 6 da manhã, eu saí de casa às 5 da manhã, então ele não tinha acordado ainda. Eu estava pousando em Congonhas, liguei o celular, a Renata me ligando. Fala com o Arthur aqui, que ele não quer tomar café da manhã, porque ele só toma café da manhã com o papai. Ai, Jesus. Aí eu vi, né, nesse momento a gente viu, né, das coisas que são dilemas, né, de que tu tem aquela questão, tu tem que lidar contigo mesmo para tu não ter um sentimento de culpa, né? Claro, também. Porque a vida segue, porque a gente tem que dar conta das outras coisas também. Isso, por isso que eu falo da imperfeição. Não adianta a gente se cobrar. Precisa, e ele vai precisar também. E aí, claro, vai amadurecendo e a gente vai inserindo também nele jornadas imperfeitas. Sim. Porque ele também não pode também se acostumar que tudo vai ser perfeito. Ele vai para um mundo, o mundo é imperfeito, as convivências são imperfeitas. Então, esse é um dos grandes desafios de uma criança neurodivergente que precisa de rotina mais do que ninguém, precisa de previsibilidade. E aí a gente tem que trabalhar intercalar isso. Hoje ele toma café da manhã, só que ele não toma o café da manhã igual como toma comigo. Tá bom. Então, tem o teu café da manhã com ele. É isso aí. Mas pelo menos não passa fome. Não passa fome. Flexibilizou. Ótimo, beleza, que legal. Tá, e aí outra coisa, sobre a intervenção, tá? Porque tu falasse uma coisa que é muito importante. A gente, quando descobre um diagnóstico, a gente acha que vai fazer terapia com uma psicóloga e ponto. O que tu enxerga, como é que tu encara essa rede de profissionais que trabalham a favor do desenvolvimento da criança? Qual é a importância que tem e como que é isso para ti? Eu talvez tenha uma vantagem em relação talvez a muitas pessoas pais, que eu trabalho com educação e com saúde. Estudo isso, né? Sim. Então, entendo um pouco sobre conceitos de saúde integral, de intervenção, de prevenção precoce, de prevenção de forma mais ampla na saúde, né? Nunca tinha me deparado com esse tipo de questão da neurodivergente. Mas o que para mim foi muito claro, o divisor de águas, né? As primeiras intervenções do Arthur foram num modelo não integrado. Isso é muito importante, ele tinha gente. TO, ele tinha psicóloga. Cada uma no seu espacinho. Não é no seu espaço, cada uma no seu quadrado. Isso aí. Inclusive no mesmo espaço, Sim. no mesmo local, só que não trabalhavam de forma integrada. 3 profissionais. E é importante, não precisa estar no mesmo espaço físico para trabalhar de forma integrada. Isso aí. E aí a gente começa, porque, eu vou dizer, como nós somos pais atentos, a Renata estuda também, né? Então, e a gente, de certa forma, tem um certo nível de criticidade, a gente começa a ver o que dá resultado ou não. E eu digo, não é uma questão, porque é um investimento alto. Tá? De dinheiro, de tempo, de recurso de vida. E de tempo de vida. Então, eu preciso ver resultado. E a gente começa a não ver resultado. E aí, qual é o problema? E aí a gente se deparou com uma indicação de uma profissional, da Lisiane, que tu conheces bem. Sim, a doutora Lisiane Mota, neuropsiquiatra infantil. Isso. E aí a gente foi procurar ela. E com ela a gente descobriu o mundo
do trabalho integrado. E como tu disseste, o trabalho integrado de profissionais, inclusive que não estão no Estado, uma profissional que não está no Estado, contigo, que estava num lado, com uma clínica que estava no outro, né? Mas que conversam, que discutem o caso, que analisam em conjunto, que estabelecem um plano, que tem uma supervisão, discute com os terapeutas do dia a dia, com aqueles que atendem eles no dia a dia. Ou seja, é uma tripulação se direcionando para o mesmo lugar, né? Na mesma direção. Não é cada um para um lado. Porque na verdade, volto a dizer, é imperfeito, né? Então tu tem que ir olhando dentro da necessidade de desenvolvimento dele, o que mais pega naquele momento. Elegendo os principais objetivos. Como eu disse em algum momento, nós temos que fazer ele ensinar ele a andar de bicicleta. Tá? Porque isso vai fazer falta. Para socialização. Ele precisa agora para socialização, né? Como agora, a gente está na fase do futebol. Então, vamos ensinar ele a jogar futebol. Porque precisa estar numa fase, está entrando agora no primeiro ano, então é uma fase que as crianças, os meninos vão jogar. Em torno disso. Ele vai ter, pode não jogar bem, mas vai ter que saber o básico. E aí que a gente descobriu o mundo do trabalho integrado. Então, para mim, este é o grande diferencial. Claro, nós trabalhamos com profissionais de alto nível, eu digo, nós temos uma condição de dar um tratamento diferenciado pelo nível dos profissionais. Mas não, a diferença... Mas não é só tu pode isso, ter os né? melhores profissionais. Tu pode ter lá só PhDs de Harvard. Se eles não conversarem, não vai ter resultado. Porque eles estão falando da mesma criança, do mesmo processo. Então, a tomada de decisão tem que ser conjunta. E as estratégias têm que se somar. Né? É a fono dando as estratégias de comunicação, é a TO, as estratégias sensoriais e de desempenho funcional, é a de comportamento, as estratégias de manejo comportamental. E isso é importante, né? E talvez tenham gestores públicos, gestores de saúde pública, profissionais de saúde pública, isso tem que fazer parte de políticas públicas. Porque o que eu estou falando que o meu filho tem, provavelmente 99% das crianças não tem. A gente estava falando isso, né? Porque, na verdade, é muito elitizado, né? Infelizmente. Isso. E a gente precisa que as estruturas, né, de saúde olhem para isso. Olhem para trabalhos integrados, trabalhos que dão... Porque num primeiro momento, eu posso dizer, talvez esse trabalho, num primeiro momento, ele seja visto como mais caro. Mas é a história do barato que sai caro. Sim. O que a gente está vendo é uma curva de necessidade diminuindo ao longo do tempo. Exato. Por quê? Porque esse trabalho integrado vai resolvendo lacunas, ele vai preenchendo lacunas e que aquilo vai sendo deixado de lado. Ou seja, uma pessoa que vai ser produtiva na vida adulta. Isso. Então, esse é o grande olhar. Eu tenho que olhar para o resultado lá na vida adulta. E fazer a engenharia reversa do que a gente precisa fazer aqui. E se não fizer um trabalho integrado, eu tenho certeza de que a gente não terá o melhor resultado. É um de trás para frente, né? Isso aí. Como é que tu quer que ele seja na vida adulta? Vamos aqui ver... Vamos lá. Isso aí. Propósito. Essa é outra frase, outra palavra que eu gosto muito e que eu acho que tu trouxe esse tema. Não adianta a gente pensar em fazer o melhor de tudo, o melhor... Isso é enlouquecedor, gente. A gente tem que pensar em ter o propósito de fazer o melhor que a gente consegue. Eu acho que isso é muito importante, porque isso eu vejo, Juliano, que é uma ansiedade que consome as famílias. Sabe? Eu tive uma devolutiva ontem com uma mãe, de uma avaliação que eu fiz, que eu até me emocionei na devolutiva, porque é uma guerreira, sabe? É uma mulher sozinha, não tem marido, né? É divorciada e o pai não é presente. E ela super dá conta de tudo, tem que dar. E ela se entristecendo na reunião, porque não estava conseguindo brincar com o filho como ela gostaria. E aquilo cortou meu coração. Eu disse, caramba, olha o tanto que tu faz, não olha para o tanto que tu não faz. Você está te dando conta do quanto que tu está fazendo por ele? E tu tem uma equipe trabalhando com o teu filho, e se tu não está conseguindo brincar, tem outras que não são mães, mas que são terapeutas que estão fazendo esse papel. Então, olha o massacre, tu entendeu? E eu vejo que as pessoas parecem que ficam correndo atrás de um patamar inalcançável, e isso vai fazendo com que a segurança enquanto pai, enquanto mãe, vá diminuindo. Entra num sofrimento emocional. E como a gente tem que estar alerta para isso, né? E aí tu cai num problema,
volto a dizer que ele extrapola essa questão da neurodivergência, porque esse é um problema da sociedade muito relacionado às redes sociais, onde as pessoas mostram um mundo perfeito, né? E as pessoas ficam olhando o mundo das outras famílias Sim. e querem ter aquele mundo. Sim. Eu digo por isso que eu olho muito pouco, tá? Tá? Porque eu acho que o mundo da rede social ele não é o mundo real. Poucas pessoas postam o mundo poucas pessoas postam o mundo real. Sim. E aí tu trazes algo que é muita pressão, principalmente sobre a mãe, né? A mãe tem uma pressão muito grande. Aí eu acho que essa divisão de tarefas entre os pais é fundamental. E reforço isso. Não existe perfeição. A gente vai... E se eu fosse olhar para aquilo que eu deixo de fazer, eu ia viver em sofrimento. Tá? Exato, o copo meio cheio, meio cheio. Não dá, mas assim, ó, eu vejo muito por outro lado. Eu vejo assim, hoje a gente vê mesmo, antes de eu vir para cá, a gente estava vendo assim, olhando para ele, a condição dele de expressar a vontade dele, de dizer que não quer. É mesmo agora, antes de vir para cá. Hoje ele disse que não quer. Não quero por isso, não quero por aquilo. Ele está bem esperto de fazer as escolhas dele também, né? Já está bem sabendo fazer algumas coisas, a gente tem que se dar conta, bem espertinho, né? Então, assim, mas isso é legal. É legal de ver que ele está esperto, que ele está ligado. E isso tudo é uma construção, né? Tem coisas que ele precisa, sim, como eu falo, essa do futebol. Se eu ficar olhando só para o futebol, eu digo, eu vou viver triste. Não, mas eu olho para o outro lado. Porque hoje ele faz coisas que outras crianças não fazem. E tem isso no autismo, isso, né? Isso. Por conta do interesse restrito, né? Eles acabam desenvolvendo algumas habilidades que outras crianças não têm. E aí muitas vezes, e eu digo muitos homens, os pais, né? Eu quero que o meu filho seja o Neymar, né? Mãe, eu quero que o meu filho seja... Não, queira que o seu filho seja o melhor que ele puder ser. Que ele seja feliz. E que ele, ao longo do tempo, desenvolva habilidades que vão dar liberdade para ele. E eu acho que hoje a gente vive num mundo que dá muito mais possibilidade. Eu acho que a condição de uma criança neurodivergente hoje ter uma vida melhor é muito mais factível do que era 20, 30, 40 anos atrás. Muito. Né? Com essa evolução tecnológica, com as possibilidades que existem. A ciência, né? O estudo, investigando e descobrindo. Quando que tinha intervenção precoce antigamente? Nunca. Os casos chegavam de crianças gravíssimas nos consultórios. Hoje tu olha a realidade das clínicas, tem crianças graves, mas cada vez menos. Não, e para a questão do trabalho também, né, Fernanda? As possibilidades hoje, né, pega o mundo da tecnologia e da informação. Tu abre algo que para o autista, para quem tem muita coisa que nos falta hoje. Uma das questões que nos falta e o celular nos tira é foco, né? Então, tu ter hiperfoco para algumas coisas é luxo. É luxo. Eu digo assim, eu fico olhando para ele, às vezes, Arthur, tu vai te dar bem em algumas outras coisas que os outros. Eu vejo no trabalho a dificuldade que as pessoas têm de foco. Nossa, então, isso faz muita diferença. Então, a gente tem que olhar para aquelas coisas que ele é bom. E volto a dizer, isso vale para crianças típicas. É a história da escola que faz a média, né? Eu vou bem na matemática, eu venho nesse mês, estou mal no português. Aí eu vou lá e massacro o aluno com português, porque ele tem que ir para a média. E aí eu deixo de potencializar aquilo que ele é bom e que ali posso ter um gênio ele se diferenciar. Que vai ser o melhor naquilo, mas não, eu quero fazer a média. Porque a sociedade quer buscar a média. Sim. E isso, para o neurodivergente, é muito, muito mais difícil. Tu não vai conseguir fazer a média ali. Então, vamos focar no que ele é bom. Vamos descobrir as habilidades. As crianças têm, toda ela tem uma habilidade. Então, quais serão? Então, eu fico toda hora olhando, né? Sim. O que é? Estava mesmo discutindo agora essa semana. Vamos estimular aqui, né? Muita coisa é tentativa e erro também, né? Isso vale. A ciência é tentativa e erro, e né? outra, e pode não ser uma habilidade hoje, mas ela pode vir a se revelar daqui a pouco mais. Sim. Né? Tipo, não... Uma coisa que eu fico pensando, né? Tem crianças que, para ter esse poder de liberdade que tu fala, que eu acho que isso é o divisor de águas, tá? Eu não ser refém da minha dificuldade. Tá? Eu não ser refém da minha, por exemplo, da minha dificuldade sensorial, que eu não consigo entrar num lugar por causa do barulho. Que eu não consigo pensar na possibilidade de ser tocada.
né? Ou de usar uma roupa diferente. Isso é muito, muito horrível. Isso limita muito a vida da pessoa. Ter liberdade de fazer escolhas e não ser refém de uma dificuldade, para mim, é divisor de águas. Porém, as crianças que têm neurodivergências, muitas delas precisam ser trabalhadas para isso. Existe todo um processo de intervenção e não é a curto prazo. Para elas chegarem nesse ponto, sabe? E no momento que se alcança isso, as dificuldades futuras, elas são muito melhor administradas. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma fragilidade sensorial auditiva, eu já conheço sobre isso, e eu já sei de que forma eu posso me ajudar. E eu já sei quais são os ambientes que eu sou mais frágil em relação a isso. Então, eu tenho o poder de decisão de colocar na minha bolsa um abafador, e eu sei que na hora que eu entrei na festa de aniversário, eu vou botar o abafador para me sentir confortável. Só que isso eles não aprendem sozinhos. Tem que a terapeuta trabalhar com a criança direto, tem que a terapeuta conscientizar a família poder, né, fazer com que isso seja inserido. Então, esse processo é tijolinho em cima de tijolinho, né, Juliano? Aí eu fiquei me lembrando de situações tipo assim, o grafismo na verdade, não só para o teu filho, mas para todas as crianças, porque eu quero ampliar a visão, sabe? Tem expectativa que segure no lápis, que desenhe, que escreva. Gente, tem tanta coisa antes disso, né? E eu me lembro da gente nas supervisões falando sobre isso, né? Dizendo que o Arthur tinha que pegar o lápis assim, tinha que pegar o lápis assado, e que a gente tinha que pensar em várias atividades para desenvolver habilidades básicas para isso. Só que, enquanto pai, como é isso? Porque tu quer o resultado final. E tem um delay, né? Tem um tempo ali para poder chegar. E eu, enquanto terapeuta ocupacional, te dizendo, olha, Juliano, olha só, a força da mão. Nana. Como que fica isso na cabeça? No início, né, Fernanda, como eu te disse, é um mundo novo, né? No início eu tive que aprender também, né? Sim, claro. Então, lidar com algumas crenças também, porque a gente vem com crenças, a gente é formado de um jeito, né? Então, vem de eu digo, aquela lógica de tu vai sendo forjado pela vida, né? Sim. E aí chega num ponto que tu tem que se reformar. Isso aí é uma reforma, né? De raciocínio, dentro da lógica do lifelong learning, né? De aprendizado ao longo da vida, eu estou vivendo isso com essa questão do Arthur. Mas, para mim, ao mesmo tempo, tem coisas que são muito tranquilas, volto a dizer, por ter estudado muito, e nos últimos 10 anos, principalmente, eu me debrucei muito sobre a questão da educação. Eu vejo hoje que a gente foca ainda, a maior parte das escolas ainda são escolas do século XIX, tá? Sim, e que focam em métodos que não fazem a diferença mais na vida das crianças. Ultrapassados, né? Ultrapassados. Então, assim, essa história do lápis, para mim, é muito clara. Não é isso que faz a diferença na vida. Para ele, a diferença na vida é saber atravessar a rua. Sabe? Sim. É saber usar o abafador. Entendi. O que é relevante para ti não é isso. É o relevante. Porque o resto, a gente tem que se dar conta. Que a gente dá um jeito. O resto vai dar um jeito. E hoje, com a evolução tecnológica, muitas coisas vão ser resolvidas. A inteligência artificial derruba uma série de questões. Ainda não tá, ainda tem uma revolução vindo por aí. Tudo bem, mas ele está numa escola, ele não está numa escola ideal, porque não existe isso, ainda não essa. Não existe. Então, por lidar com isso, eu para mim, acabo tendo flexibilidade com isso. O que ele tem que... Eu fico sempre perguntando para mim, né? Aquilo ali é relevante, que ele precisa aprender mesmo ou não? Tá? Então, a história do lápis é uma coisa que eu não teria essa preocupação. E eu sei que tem todo... Eu aprendi com vocês que tem todo um método. Tem que aprender a primeira coisa, depois outra, para chegar lá, o lápis vem lá no final. Sim. Então, sim, tem um esforço gigantesco. Sim, é necessário, e eu não estou dizendo que não é necessário. Vamos deixar bem claro para quem está me ouvindo aqui, né? Porque vai dizer, tu é contra, a favor. Não. Estou aqui fazendo escolhas. Como eu disse, dentro da imperfeição, eu estou fazendo escolhas. Até porque, às vezes, a energia tem que ser direcionada ou né? Isso. Por uma coisa ou outra. Por isso que eu falei da história da bicicleta. Eu digo, agora vamos fazer ele andar de bicicleta, que é o que ele precisa de mais relevante. Saber andar de bicicleta, e agora ele precisa jogar futebol. Ele precisa pelo menos saber minimamente chutar a bola e correr atrás. Mas as atividades de independência, assim, por exemplo, a criatura tem que saber vestir,
sei lá, cozinhar, entendeu? Isso, que é muito da terapia ocupacional isso. Isso foi tudo muito trabalhado com vocês lá. Eu acho que esse foi, eu acho que talvez aí, porque isso se insere nesse pacote do atravessar a rua, né? Sim. É o pacote de vida básica. Dar conta de si mesmo. Dar conta de si mesmo. E a gente não se dá conta que isso é natural para uma criança atípica. A gente nem sabe como aprende. A gente não sabe. Pergunta, qualquer um que está aqui assistindo não sabe como aprendeu. Não sabe como aprendeu. Tá? A gente aprendeu. Muito por observação. Sim. É muito E por observação. Motivação, né? por motivação, é por necessidade. Ele não. Ele tem que ser ensinado a fazer. Ele tem que ser ensinado como faz para tirar a camisa. Hoje, ainda algumas coisas, tipo como a gente leva para dar banho, deixa ele fazer. Sabe? Só em último caso ajuda, para que ele exercite, sabe? Claro, para que ele treine. Que há uma tendência, tipo, mãe, pai, né? Eu vou fazer para facilitar. Não. Nosso maior exercício é não fazer por ele. Com certeza. Tá? Deixar que ele agora não, quando eu precisar, o que eu não abro mão, e eu discuto muitas vezes com a gente faz as reuniões, as terapias aí, né, da supervisão, eu digo, uma coisa para mim inegociável é risco. Se está em risco, eu faço intervenção. Sim. Tipo, na rua não tem negociação, é mão dada, se pode espernear, vai pro colo. Eu não deixo, porque eu sei que se eu largar, a chance dele sair correndo no meio da rua é grande. E tinha muito isso, né? Lembra? Da chegada da infância e tudo mais. De sair correndo do carro. É um perfil, né? Isso aí. Então, essas coisas não podem ser negociadas. Tá? Agora, o que não impacta em risco, tudo é negociado. E a gente tem que aprender a ser flexível. Porque o que deu certo hoje, amanhã pode não estar dando certo. E amanhã pode mudar. Eu digo, a história do clima aí, né? A gente muda de uma hora para outra, ali é igual. E a gente tem que adaptar. Então, e é uma construção, né, Fernanda? O que a gente vê, e eu acho que, eu digo, vale a pena, tá? Vale a pena. Vale a pena. É um legado que a gente deixa. Vão ser 4 anos, assim, de uma intervenção mais estruturada, sabe? Intensiva, assim, que a gente vê que vale a pena, né? A evolução dele. E como a gente compara, tem essas diferenças, esses gaps, sim, mas a gente compara outras questões com outras crianças e acaba tendo uma evolução. Então, eu digo, se a gente fizer a média, ele está na média. O problema é que tem algumas questões que ele precisa evoluir, porque senão ele não convive, né? Sim, claro. Porque a questão social é muito importante. A questão social. Que ele vai viver entre pessoas. Que eu acho que é o principal. Se a gente pensar, né, a questão social... É muito importante. Quanto mais a gente cresce, é o que se torna mais relevante e importante. Isso vai impactar no trabalho, vai impactar na relação com amigos, relação amorosa. As famosas soft skills. Que não é fácil pro típico, né? Então. Já está escasso, já está bem escasso para quem que dirá para quem não é. Então, eu acho que essa é a reflexão. Porque eu fico... E depois que eu entrei nesse mundo da neurodivergência, eu comecei, inclusive, a questionar, às vezes, falar com a Renata. A tua régua mudou, né? Eu disse para a Renata, o que é normal? Daí a gente fica, às vezes, olhando e começa a observar as pessoas. O que é normal? Quem seria uma pessoa normal? Exato. Né? E a gente tem que se dar conta que todo mundo tem diagnóstico. Anormal. Ache o seu. Isso. Qualquer um de nós, se a gente começar, eu digo, convida todos a pegar aqueles diagnósticos, aqueles questionários de 100 questões lá, que a gente tem que preencher. Eu duvido que alguém preencha 90%, tá? Porque sempre, eu digo, se eu preenchesse aquilo, talvez na idade do Arthur... Eu não sei quantas daquelas coisas Mas tu sabe que quando eu estava na faculdade, fui fazer a disciplina de psiquiatria, e aí veio aquele, né, que é a esquizofrenia, o que é isso, que é aquilo. Gente, tu começa a ler os critérios diagnósticos, tu sempre acha uma coisinha ou outra que, ai meu Deus, será? Socorro! Então, eu acho que aquela máxima, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, ninguém é de perto, ninguém é normal, todo mundo tem suas dificuldades, suas fragilidades, seus desafios. E se a gente pensar, né, a gente nunca vai saber, mas os grandes gênios da humanidade, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Einstein, eram normais como a gente acha hoje? Eu digo, acho que não. Não, eu acho que não era. Por quê? Mas a gente nunca vai saber. Foco federal em um único objetivo e estudaram aquilo de forma alucinada. Então assim, quem se debruça, quem vira alguém diferente, é diferente, né? Quem vira alguém diferente é diferente. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Quem faz a né? diferença é diferente. E isso no dia a dia, eu digo, as pessoas têm que olhar para o mundo real.
né? Comece a olhar para o mundo real, comece a olhar, observar mais as pessoas e deixa um pouco de lado essa questão aqueles stories, aquelas coisas lá que muitas vezes não trazem. Tem alguns até legais, tem tipo os da infância, né? Os de infância, e tem alguns de mães lá que resolveram postar suas realidades lá, coisa que eu acho interessante até, porque às vezes mostra e aí as pessoas se identificam, né? Mas ainda não é a maior parte. A maior parte, e a gente tem muita gente que vende irrealidades. E muitas pessoas que não viveram isso. Eu digo, uma coisa vendem algo que não... Isso. É muito diferente tu tratar com quem vive. Nossa. Ou quem viveu isso. Né? E principalmente depois que eu resolvi falar, né, usar, né, o espaço de fala que eu tenho e trazer isso, é impressionante que sempre vem alguém me dizer que vive aquilo. Que se identificou com aquilo. Pessoas que eu já conheço, aí, pessoas inclusive conhecidas aqui no estado, dizer que foram diagnosticar seu filho, sua filha, depois de 20 anos, 25 anos de idade. E que fizeram tratamentos inadequados e depois que diagnosticaram, passaram a lidar com isso de uma forma adequada e mudou totalmente a vida. Isso é muito comum. É comum os pais chegarem na infância com seus filhos. E aí, no período de avaliação, aí devolutiva, aí começa, né, a se perceber. E aí acaba se diagnosticando secundariamente, assim, acaba percebendo que tem uma neurodivergência. E isso, aí vem aquela história do, por isso que naquela época da minha vida era tão sofrido tal coisa. E aí vem um duplo sentimento, um sentimento de tristeza por não ter tido a oportunidade de ser diagnosticado antes, não poder receber a ajuda que naquela época precisava. E ao mesmo tempo um sentimento de alívio, porque aí tem nome, né? Parece que o fato de poder dizer o que é e não ser os múltiplos apelidos ou julgamentos que as pessoas com neurodivergência recebem, né? Que é o preguiçoso, é o mimizento, é o fresco, né? Tem números. E aí muda. Não é isso. Eu tenho uma neurodivergência, por isso que eu tenho tal dificuldade. Mas eu tenho esse potencial. Sempre tem um mas. Sempre tem um potencial do outro lado. Que faz a pessoa ser especial no que ela é. No que ela faz, no que ela trabalha, no que, né? Pessoas muito criativas, pessoas... enfim, diferenciadas. Sim, com certeza. Sabe que eu tenho um grande sonho, assim, Juliano, que é... sonho real, assim, absurdo, sonho mesmo, assim. Eu visualizo isso na minha cabeça, sabe? Que é um mundo que a neurodivergência é o normal. Que o normal é as pessoas terem as suas fragilidades, as suas peculiaridades, e que o normal é quando tu conhece uma pessoa, quando tu recebe na tua casa, quando tu vai num lugar, é tu te preocupar com isso, sabe? Te preocupar com detalhes sensoriais que hoje em dia não são valorizados. Quando a gente se depara com uma pessoa com alguma dificuldade, tu nunca pensa assim no que é confortável para ela ou desconfortável. A gente sempre olha o topo da pirâmide, né? Ou do iceberg. A gente olha comportamento, a gente olha produção, né? O quanto a pessoa está te agregando, o quanto ela está sendo útil para ti. E tu não está pensando em receber ela no teu local de trabalho com uma luz mais assim, com um aroma mais assado, com uma cadeira mais confortável, tentar perceber se ela se incomoda com o tom de voz que tu fala. Isso tudo é muito secundário, né? As pessoas não valorizam isso. E aí, no final do dia, tantas pessoas estressadas no mundo e desconfortáveis e em crise, fruto de não conhecerem as suas limitações sensoriais e fruto das outras pessoas do outro lado, né, não conhecerem o quanto podem ajudar ou prejudicar o dia de alguém por não prestar atenção nisso. E aí eu acho que eu digo, a história de males que vem para bem, né? A gente está vivendo aí uma pandemia de problemas de saúde mental, né? Que a pandemia real é essa, né? E é uma pandemia que não acaba, né? Da questão de saúde mental. E eu acho que isso está quebrando tabus ao mesmo tempo, né? E esse assunto, saúde mental, começou a ser muito mais debatido. Que eu acho que é uma primeira janela,
Que daí nós estamos falando da questão de neurodivergência, de deficiência sensorial, que daí é um outro nível, né? Sim. Mas primeiro a gente tem que quebrar a barreira. E eu acho que a barreira principal está ali em discutir saúde mental. E discutir saúde mental no meio masculino. E hoje eu vejo isso sendo discutido, porque assim, ó, é certo que ou tu estás vivendo isso pessoalmente, ou está vivendo com alguém da tua família ou alguém ao teu redor. Sim. Com problema de saúde mental, né? É a questão do Porque suicídio. o mundo é insano demais. Isso, a gente vive uma insanidade, Sim. essa questão digital hoje nos prejudica, né? Eu acho que tem uma questão, as pessoas estão vivendo num mundo virtual e isso está prejudicando, as pessoas cada vez mais desaprendem a se relacionar, e isso é um problema. A conversar. A conversar, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas estão tendo que procurar mais apoio, estão se abrindo mais, né? E descobrindo mais esse mundo, que é um mundo imperfeito, né? Falar em questões neurológicas, questões psicossociais, é aquilo que a gente não controla, é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente não toca. Então, é um mundo muito complexo e um mundo que ele assusta. Principalmente para quem é muito prático, para quem gosta de pegar. E o homem tem muito disso, né? Principalmente o engenheiro, esses profissionais que são muito do concreto. Aí eu acho que a gente começa a abrir também uma janela que a gente precisa colocar esses assuntos junto, porque são assuntos que são assuntos que convergem, né? Cada um no seu espectro aí, né? Então eu acho que aqui a gente tem que aproveitar e discutir mais. Eu acho que espaços esses como tu tens, né, discutir mais em grupos, discutir mais dentro das empresas. Pois é, eu fico pensando de quem está nos ouvindo, quem é dono, empresário, né, dono de uma empresa, enfim, de uma indústria, poder abrir a cabeça para isso, né? É só escutar as pessoas. Eu digo assim, abra um espaço para as pessoas falarem. A história da segurança psicológica. Fala muito de segurança psicológica. Segurança psicológica, resumidamente, é tu poder ser quem tu é sem medo de ser penalizado, né? Então, agora, se eu tenho um problema, como é esse problema que eu tenho? Ou, geralmente, é a mulher que está sobrecarregada com isso, né? É de ter um filho atípico, que depende de terapias, e quando tem rede de apoio, né, no nosso caso a gente não tem rede de apoio, famílias moram longe, então é um problema extra, mas quando tem a rede não funciona. Eu vou ficar tranquilo no trabalho se eu souber que aqui me olham de forma como se eu estivesse fazendo algo errado, te julgam, ou estão me julgando, ou se eu saber se o meu chefe vai gostar ou não. Não. Eu preciso ter a segurança, minha rede não funcionou e eu preciso lá dar conta do meu filho, ou meu filho teve um problema de saúde, beleza, vai lá cuidar e eu vou dar o jeito. Cabeça tu vai estar trabalhando. Isso. Se tu está com teu filho ruim. Isso. A gente precisa trabalhar a organização do trabalho para isso. Ter profissionais que possam substituir tudo. Claro que o trabalho precisa andar, né? Mas assim, as empresas vão ter que olhar para isso. Vão ter que olhar para essas questões. Por quê? Porque a gente vive um cenário hoje de pleno emprego no Brasil. Cada vez mais a gente tem uma taxa de crescimento populacional que vai decair. A gente vai trabalhar com pessoas mais velhas. E a mulher vai cada vez mais ser inserida no mercado de trabalho. O futuro do trabalho cada vez mais é feminino. E para se inserir a mulher de forma definitiva no trabalho, tem que mudar o cenário. Tem que olhar para essa questão do cuidado de forma ampla. E a questão neurodivergente é uma das questões do cuidado. Tá? Então é um assunto muito mais amplo, é um assunto que demanda um podcast só sobre isso, para falar sobre cuidado e sobre o que as empresas vão ter que se dar conta que esse assunto sempre impactou e cada vez mais vai impactar dentro das empresas e vai precisar ser discutido. Em âmbito de política pública, saiu agora, está tramitando na Câmara, agora o Senado já, na verdade, já acho que passou pela Câmara, vai para o Senado. Se não foi aprovada ainda a Política Nacional de Cuidados. Então, a partir disso, começa, eu acho que esse assunto ser melhor tratado no Brasil. Mas a gente ainda tem um caminho gigantesco. Mas o caminho maior é na sociedade. É no preconceito, é no dia a dia. Porque não adianta a lei, né? A lei é para uma coisa. Agora, para o dia a dia, é a consciência, o que vale é como as pessoas lidam e como as pessoas tratam essas coisas. Exato. Como que é de fato, né? Bom, nós estamos nos encaminhando para o final. Muito importante essas discussões, assim. Acho que traz à luz vários temas. O principal é a função de um pai, né, nessa configuração familiar de uma criança com
com dificuldades. O quanto isso não deveria ser depositado tanto na maternidade, mas sim no grupo familiar, né? Pai e mãe. Também não é para depositar só no pai, mas enfim. E para ter uma coparticipação disso, né? Uma parceria. Ninguém está fazendo um favor para ninguém, né? Isso. Isso é uma soma de forças. É como um trabalho em equipe mesmo, né? Eu falo isso, né, Fernanda? A família é uma equipe. A escolha tem que ser da equipe. Se quem vai trabalhar ou quem não vai, se vai os dois trabalhar part-time, tudo, sempre é uma escolha. Não pode estar assim, o problema é da mulher, porque a mulher tem mais licença, o homem tem menos, ou por uma questão de preconceito, não. A gente tem que deixar a escolha para as famílias, para a realidade dessa. Sim. Tem uma parte que a gente não tira, né? Que é a parte do engravidar e aquela fase inicial. De dar mamar. Aquela fase inicial mesmo que é da mulher. Sim. Agora, quanto mais vai passando o tempo, mais a gente pode equilibrar o cuidado, pai e mãe. Né? Não tem? Depois que passa a fase, inclusive do mamar ali, assim, daí fica 100% livre para ficar equilibrada a relação. Sim, né? sim. Aí tem que ser uma escolha da família, né? Sim, é verdade. Tá? Eu acho que aí tem uma questão a ser discutida. Isso é legislação, isso é questão de modelos de trabalho, tem várias questões que vão precisar envolvem isso. E preconceito. Preconceito, acima de tudo. Acima de tudo. Bom, a gente gostaria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Então, fica à vontade. Acho que deixa a tua mensagem aí. Fernanda, aqui eu acho que pessoal assim, e principalmente eu falo aqui para os homens, e se a maioria aqui é mulher, se é só mulher, mostrem para os homens, tá? Que é importante que eles assistam isso, né? Assim, vale a pena, tá? Vale a pena. Olhem para os seus filhos, observem seus filhos, tá? Principalmente quem tem filho muito pequeno, aproveitem, esqueçam o preconceito, esqueçam o que os outros vão pensar. Esqueçam o que a gente idealizou para os filhos. Olhem, procurem profissionais que possam fazer diagnósticos. E como eu falei lá no início, muitas vezes pode não ser nada. E que bom que não seja, mas a gente não deixou de fazer a nossa parte. Né? Não é tempo colocado fora. A gente pode ter feito terapias, pode ter feito coisa e ver no final que não precisava. E que bom que não precisava. Né? Mas assim, não deixem de fazer isso. Isso é uma responsabilidade dos pais. Os pais que têm que cuidar e os pais têm que educar. E isso é uma outra questão que muitas vezes se passa para a escola. Nenhuma escola está preparada para isso. Isso é uma tarefa dos pais, e eu digo dos pais, pai e mãe. Pai e mãe. Da equipe, do time, e que vale a pena. Tá? Eu digo para vocês, com certeza, vale a pena intervenção precoce e intervenção com equipes multidisciplinares, né, que trabalhem de forma integrada, vai dar resultado, e vocês vão ver que o principal de tudo é o resultado para os seus. Foquem naquilo que é melhor para os seus filhos, para que eles possam ser felizes e ter a melhor autonomia no futuro. E é isso que importa. O resto, deixa para os outros. Verdade. Obrigado. Isso aí, muito obrigada. Foi maravilhoso, Juliano. Obrigado. Né, eu já sabia que ia ser. Pessoal, muito obrigada pela presença, né, de vocês aqui no Sensorial Pod. Divulguem, façam com que esse episódio maravilhoso possa alcançar o máximo de papais possível por aí. E nos encontramos no próximo episódio. Até mais!